Olá, todo mundo. Eu sou Everton de Oliveira, professor Água. Nós estamos aqui no programa Porque o Mundo Precisa de Água e nós temos o prazer de trazer para vocês a Mônica Porto, professora Mônica Porto. Eu vou chamá-la só de Mônica, a gente já se conhece há bastante tempo. A Mônica, só para que vocês saibam, para mim, ela é um dos sorrisos mais emblemáticos da água no Brasil. Sempre sorrindo, uma simpatia muito grande. É muito bom sempre conversar com ela. Hoje vocês vão ter o prazer de ouvir, ela tem bastante informação para passar para a gente. A Mônica, ela é engenheira civil, ela tem doutorado também em engenharia civil e ela é professora do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da USP, em São Paulo. Ela atualmente é assessora da presidência da Sabesp. Ela foi secretária adjunta da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo entre janeiro de 2015 e maio de 2018. Como a gente falou, Mônica, professora é sempre professor, né? Então você é professora Mônica para sempre, não tem como Pois abandonar, é. não é verdade? Então, muito bem-vinda, obrigado, Mônica. Pode se apresentar para todo mundo aí, muito gentil. Muito obrigada, Everton. Muito obrigada por esse convite. Eu quero cumprimentar você por esse trabalho, a divulgação de problemas de água e de toda a discussão que a gente tem em torno do tema água é muito importante para todo mundo, não só para os profissionais vinculados à água, mas para todos os cidadãos. Então, eu acho que esse é um tema. Bom, sou um pouco suspeita de falar sobre isso, eu acho um tema fascinante, dediquei minha vida a ele, mas, de qualquer maneira, eu acho que é um tema que mexe com a vida de todos nós, né? Então, tudo que se refere à água é muito importante. Essa sua iniciativa de criar o Professor Água certamente vai impactar muito o conhecimento de todos sobre os recursos hídricos. Obrigada por essa oportunidade. Eu é que agradeço, eu que agradeço a sua gentileza. Bom, a sua trajetória, como você mesmo falou, que você adora, eu também sou um apaixonado pelo tema, né? Você é um exemplo de dedicação aos temas ligados à água. Você tem uma trajetória interessante, começou na escola, virou professora e ocupou um monte de espaço. A gente entrevistou aqui a Rosiane Araújo, que é da Saúde Pública, e ela falou, né, da importância das pessoas fazerem trabalho voluntário, né? Hoje os alunos não têm as pessoas não têm essa vocação. E você sempre trabalhou na Associação Brasileira de Recursos Hídricos e fez trabalho voluntário de monte que eu acompanhei, né? E é um trabalho gratificante. Conta um pouquinho da sua história para a gente, para as pessoas poderem saber, né? Porque quando a gente vê, os alunos veem a Mônica lá, parece que está lá no altar, lá longe, e a Mônica, ela teve uma história como todos os alunos. Conta para a gente aí como é que você foi Comecei como andando. aluna, né? Todos nós começamos como alunos, graças a Deus, e como professor Isso, aprendemos o resto da vida. exatamente. Então, é uma história que eu acho que, de fato, como você falou, é uma história dedicada à água. Se você me perguntar por quê, não sei. É a mesma coisa que porque um decide ser médico, o outro decide ser alguma outra coisa, eu me dediquei à água. Eu comecei desde muito cedo a trabalhar com água, né? Eu já no terceiro ano de engenharia civil, já comecei a fazer estágio no setor de águas. Eu já sabia, por alguma razão, que eu queria fazer estágio no setor de água, né? Então, eu comecei a minha vida como estagiária já numa empresa de consultoria, trabalhando com questões de hidrologia, Legal. e eu percebi já naquela época que, como na engenharia civil, a gente tem uma formação muito ampla e você estuda um pouco de tudo, né? Você estuda estrutura, construção civil, transportes, quer dizer, a gente tem uma formação muito ampla. E, Verdade. então, desde cedo, eu percebi que, se eu gostava de água mesmo, eu precisava me aprofundar no tema. Então, logo que eu me formei na Poli, ainda trabalhando numa empresa de consultoria, eu já comecei a fazer mestrado na área de água. Então, eu já começo desde muito cedo a minha dedicação ao setor à água, e já desde muito cedo esse meu interesse, né? Então, eu trabalhei no início da minha carreira em empresas de consultoria, e, ao mesmo tempo, fiz mestrado em hidrologia.
Ao mesmo tempo que você estava trabalhando? Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando em empresas de consultoria. E aí, depois do mestrado, eu fui trabalhar no Centro Tecnológico de Hidráulica, Ah, lá tá. na USP, que é uma parceria entre o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado e a Escola Politécnica. Fui trabalhar, foi quando eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro chefe no CTH foi o professor Benedito Braga. Olha só. Eu brinco com ele que ele é meu chefe até hoje, desde 1983. Desde sempre. Ele é meu chefe. Bom, pelo menos você deu sorte como chefe, né? Não pode Dei reclamar. sorte com o chefe dei sorte, não só dei sorte com o chefe, como tenho um agradecimento enorme a ele por todas as portas que ele me abriu. Quer dizer, ele foi uma pessoa que teve uma importância profissional na minha vida enorme, enorme. Muitas das coisas que eu fiz ao longo da minha vida, eu fiz pelas mãos do Braga. Esse é um reconhecimento público que eu preciso fazer e que eu acho muito devido. Até mesmo dar aula na USP. Eu trabalhava com ele no Centro Tecnológico de Hidráulica e naquela época tinha os contratos precários na USP, né, em que o departamento decidia quem contratar como precário, e na área de engenharia começou a ser obrigatório o curso que na época se chamava Ciências do Ambiente. Em todas as modalidades de engenharia, precisava ter o curso de Ciências do Ambiente. E aí a escola precisava, o departamento de hidráulica, que na época se chamava Engenharia Hidráulica e Sanitária, ficou responsável por dar essa disciplina para todos os 600 alunos na época, por ano, da Poli. Então, precisava de gente para dar aula e resolveu contratar, então, esses professores precários para dar aula de ciências do ambiente. Professor precário não é muito lisonjeiro, né? Quer dizer, o Braga já era professor e ele me perguntou se eu não queria me juntar, então, ao grupo para ter esse contrato precário para começar a dar aula de ciências do ambiente. Então, foi pela mão dele também que eu entrei na carreira acadêmica. Uma coisa que eu jamais sonhei na minha vida, jamais imaginei na minha vida que eu teria uma carreira acadêmica, né? Mas comecei e gostei. E trabalhei no CTH até... Aí comecei, era tempo parcial na Poli e trabalhava no CTH como engenheira do Departamento de Águas e Energia Elétrica. E a gente... Então, comecei a dar aula e comecei minha carreira acadêmica assim, tá? E segui nesse caminho até 1996. Em 1996, eu decidi, então, sair do CTH e me dedicar à carreira acadêmica de fato, e passei como professor em tempo integral na USP. E Legal. eu acho que esse caminho que eu fiz foi um caminho interessante na medida em que eu nunca me dediquei a apenas um tipo de ocupação, quer dizer, nem um tipo de ocupação em consultoria, nem uma coisa em trabalhar no setor público, como eu trabalhava no DAE, nem para a universidade, quer dizer, eu fui compondo, aí eu nesse período todo, em início de carreira, eu tinha um mosaico já de atividades, né? Que foram todas assim meio, eu diria assim, meio as coisas que vão acontecendo, né? Os cavalos que vão passando pela frente da gente ao longo da vida, no caminho, e eu fui pegando esses cavalos. Cavalgando um por vez. Passando cavalo e eu subindo no cavalo, né? Essa coisa, mas eu acho que isso foi algo muito importante para mim, né? Então, eu tive, ao longo desse tempo, uma participação ativa na Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Eu fui diretora da associação, se eu não me engano, em acho que 90, 91, se eu não me engano. E depois eu fui presidente da associação em 96, 97. Quando eu fui presidente da ABAS. Quando você foi presidente da ABAS. Você era presidente da BRH. Eu era presidente da BRH, pois é. E então, essa minha experiência na BRH também foi uma experiência muito importante, porque eu era presidente da BRH,
quando a Lei 9433 foi promulgada. A Lei 9433 era de 97, a BRH, assim como a ABAS, foram associações muito ativas, né, Sim. na aprovação da lei, e eu era presidente da BRH nesse período. E aí fiz minha carreira acadêmica, e ao longo dessa minha carreira acadêmica tive a oportunidade também de participar em muitas outras associações, participei da IWRA, participei da Global Water Partnership, participei de muitas outras associações internacionais, e depois, mais recentemente, tive então o desafio de ir com o Braga novamente para a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado, no auge da crise hídrica, Exato. no auge da seca. É. Então essa... Corajosos, vocês foram corajosos. E aí, depois, o ano passado, eu decidi que talvez fosse a época de começar a mudar, de tomar outro rumo na vida, né? A idade vai chegando, eu fui ficando meio apreensiva, assim, né? De como é a profissão na terceira idade. Então, no ano passado eu me aposentei da USP, ainda dou aulas de graduação apenas, me aposentei da USP, e aí o Braga já era presidente da Sabesp, e ele aproveitou... Desculpa, você não orienta mais. Não, eu não tô mais orientando, eu não estou mais em grupo de pesquisa, Tá. porque aí isso é uma coisa que exige muito tempo de É dedicação. verdade, é verdade. Então, aí, essa coisa de você conseguir manter publicação e conseguir contato com o orientado e ter... Aí isso é uma coisa que aí não dava para eu fazer tudo, né? Então, como eu aceitei o convite do Braga para trabalhar na assessoria da presidência da Sabesp, aí eu achei que daí ia ser muito para o meu caminhãozinho, então eu quis continuar colaborando com o departamento, mas então eu colaboro com o departamento dando aulas de graduação, que é uma coisa que me toma menos tempo. Então, em muitas palavras, essa é a minha trajetória. É uma trajetória muito vencedora, né? Você é um bom exemplo de que a dedicação ela se paga, né? A gente dedica bastante tempo na vida, você estuda bastante e o tempo vai mostrando que vale a pena, né? As pessoas às vezes não têm essa visão do longo prazo, mas é importante saber, né? Não tem essa visão do longo prazo, não tem paciência, né? Mas, de fato... Exatamente. Hoje em dia todo mundo é muito impaciente, né? A dedicação e o estudo pagam. Sempre, sempre. Eu concordo perfeitamente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você que trabalha com água, você tem uma visão geral, você trabalhou, você foi para o mundo todo, você viu muita coisa. O Brasil é um país com uma quantidade privilegiada de água, em comparação com outros países, ainda que a distribuição dentro do Brasil seja desigual. No século onde a água é considerada por muitos como possível novo petróleo, quais seriam as vantagens e o que precisamos fazer no Brasil para a gente aproveitar essa quantidade de água que a gente tem? Você poderia falar alguma coisa para a gente, já que você está trabalhando com o tempão? Nessa questão de águas, nós somos privilegiados. Quer dizer, com poucas exceções, como o Nordeste brasileiro, por exemplo, a gente tem uma escassez de origem climática, né? A gente tem no resto do país uma quantidade de água bastante significativa. Muito embora, se a gente descontar a Amazônia, né, que boa parte da nossa água está lá, mas enfim, sim, mesmo nas áreas fora da Amazônia, nós somos um país úmido, né? A gente tem uma quantidade de água expressiva. O nosso grande desafio é a gestão. Esse é o nosso enorme desafio. E gestão em todos os sentidos, né? Eu acho que nós temos a questão da poluição dos grandes centros urbanos. Então, nós temos esses nossos índices complicadíssimos de coleta e tratamento do esgoto. Tem um prejuízo grande para a qualidade da água, né, dos rios. Nós temos um problema de gestão sério com relação à alocação de água, né? Então, toda a organização do sistema de outorgas no Brasil, portanto, a gente tem um sistema inteligente de outorgas que utilize a outorga de fato como um processo de alocação de água. Eu não preciso te falar do enorme problema que a gente tem na área de gestão de água subterrânea. Então, a nossa dedicação para a gente, de fato, fazer da água um recurso natural que dê ao Brasil um diferencial,
nós ainda temos um caminho muito longo a percorrer na gestão de recursos hídricos. Nós temos, eu participei desde lá do início, né, da lei, desde o início da evolução dos sistemas de gestão do Brasil, desde a época em que a BRH discutia até mesmo a reforma constitucional de 88, em que constou na Constituição a existência de um Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Então, sempre... E eu acho que a gente evoluiu muito. O caminho percorrido nesses 30 anos foi imenso. Quer dizer, nós andamos muito, muito, muito. Nós tivemos aí no meio do caminho a criação da Agência Nacional de Águas, que tem uma importância enorme, tem uma qualidade, o corpo técnico de uma qualidade espetacular, que está presente no Brasil inteiro. Nós temos muitos estados que evoluíram bastante, mas nós ainda temos muito a percorrer, né? Eu acho que essa questão da gestão de água subterrânea, a questão do uso da outorga de fato como um instrumento de alocação e a possibilidade de controlar a poluição são desafios que ainda estão pela frente. E nós conseguimos abrigar usos da água que são usos intensivos da água para o nosso desenvolvimento econômico no país como um todo, mas a gestão entra aí de várias maneiras. Essa não é o fato da gente ter uma quantidade de água em abundância que nos isenta de buscar um caminho do uso racional da água. Então, todas essas práticas de incentivo ao uso racional da água, que, no meu entender, fazem parte desse bloco de gestão, fazem parte desse bloco da alocação de água, ainda são incipientes no Brasil. Tanto na agricultura, nós temos um país com uma produção agrícola estupenda, onde a irrigação tem crescido muito, Verdade. e, portanto, esse crescimento tem que ser, para ele ser sustentável, ele precisa ser acompanhado de boas práticas, né? Então, ele precisa ser acompanhado de políticas de uso racional de água. A gente tem visto cidades com escassez de água, como nós tivemos a seca em São Paulo em 2014, 2015, em que nós vimos a necessidade do uso racional de água nas áreas urbanas. Então, tem uma série de pontos em que nós precisamos melhorar a nossa gestão e melhorar esse uso racional, se de fato a gente quer fazer um bom uso desse recurso que a gente tem em quantidades privilegiadas. Sem dúvida. Na verdade, você tocou um ponto que a gente considera importante. Na verdade, esse foi um dos motivos da gente criar o projeto Professor Água, porque existe hoje uma discussão que está crescendo no mundo, que é sobre a ética da água. Se as pessoas não têm um conhecimento exato, o cara usa a água e ele não sabe para onde a água vai depois que ele usa, ele não sabe exatamente de onde a água vem, fica difícil de fazer esse uso racional por falta de conhecimento. Então, a nossa ideia com o projeto, por isso que está trazendo você para ajudar a falar e mais um monte de gente, é que a gente espalhe essa informação e espalhe também para um nível de população que não tem essa formação tão alta, né, como os especialistas, para entender esse conceito básico, porque senão a gente não vai conseguir ter uma gestão, né? Você deu o exemplo da água subterrânea, né, que a gente tem. O sujeito não quer fazer a outorga do poço, a pessoa tem um poço lá mesmo, não estamos falando de pessoas de nível baixo de formação. Mesmo pessoas bem educadas não têm a outorga do seu poço, eles nem sabem que precisam da outorga, né? Então, a gente tem um caminho extremamente longo a seguir, né? Extremamente longo. A pessoa tem que incorporar que aquela é uma responsabilidade ambiental e social dela mesma, para que a gente consiga fazer o Estado avançar, senão a gente não consegue avançar. A gente está vendo essa novela desde sempre, né? Que a gente trabalha nisso e a gente não consegue evoluir como gostaria, né? Então, essa é uma das ideias. Eu me lembro direitinho, se não fosse a seca de 2014, 2015, as pessoas em São Paulo não saberiam
o que eram sistemas produtores de água, da onde vinha a água que saía na torneira da sua casa, né? Exatamente. Aprender pela dor, né? Aprendemos pela dor, mas... A gente agora está tendo uma seca. É claro que a Covid não está permitindo saber, mas tem uma estiagem longa lá no Paraná, nos estados do Sul. Está super difícil ali também, né? Eles estão passando pelo que a gente passou. Também são estados... Curitiba também está na cabeceira, né? Igual a gente aqui em São Paulo. Na cabeceira, uma situação semelhante a São Paulo. Exatamente, difícil. Vamos lá. O Brasil foi sede do Fórum Mundial da Água, né? Um evento com uma representação de mais de 200 países, um negócio gigantesco. Foi um evento exemplar que você participou, né? O Braga participou, o Braga era o presidente, né? Ele é um sucesso impressionante. O Braga é um exemplo. E você estava lá junto, como sempre, né? Montando isso daí. O que isso representou para a gente e quais lições? A gente conseguiu alguma coisa desse grande evento? Olha, o Fórum Mundial da Água, que é organizado pelo World Water Council, o World Water Council é uma instituição que tem por objetivo trazer o conhecimento dos problemas de água para pessoas que são de fora do setor de água. Mais especificamente, o Conselho trabalha muito no nível dos governos, de forma a fazer com que a água entre na agenda política dos governos, influenciar os governos para que a água entre na agenda política dos governos. E trazer, e o Fórum Mundial da Água, quando ele é organizado, tanto é que ele é organizado de forma a atender vários públicos, né? Tem uma parte do fórum que é para os governos, tem uma parte do fórum que é para, por exemplo, legisladores, tem uma parte do fórum que tem uma área mais técnica, e tem uma parte do fórum de divulgação de boas práticas, e tem uma parte do fórum para a população de uma maneira geral. O Fórum do Brasil, em Brasília, por exemplo, foi um sucesso gigantesco na sua parte, que era o contato com o público de uma maneira geral, né? O número de pessoas que passaram por lá e que se interessaram por aquilo que estava sendo exposto foi muito impressionante, muito impressionante. Então, o que a gente vê, eu acho que é claro que o Fórum cumpriu essas suas funções de discutir a água dentro de uma agenda política maior, né? Mas eu acho que uma das lições que fica para nós técnicos do lado de cá, que nós vamos dizer assim, como existe uma demanda de conhecimento sobre a água por parte da sociedade. Verdade. Então, quando a gente vê que você lança um fórum sobre questões de água e que tem um comparecimento tão grande da sociedade, isso vem ao encontro desse seu projeto do Professor Água, né? De fato, na sociedade, para usar uma palavra vinculada ao setor, existe uma sede de conhecimento sobre as questões de água. Então, este é um assunto que eu acho que nós temos muita responsabilidade. Quer dizer, nós, técnicos, temos muita responsabilidade de saciar essa sede de várias maneiras, né? Não apenas no provimento de água, mas também no provimento de informação. Então, esse eu acho que é um papel muito importante, e eu acho que essa foi uma grande lição do Fórum aqui no Brasil. Ô, Mônica, continuando aqui, você foi... A gente tocou no assunto, mas eu queria que você falasse mais. Você foi secretária adjunta de Recursos Hídricos na hora da maior bucha que alguém pudesse pegar, né? E você, corajosa, foi junto com o Braga lá. E foi, para a gente que trabalha na área, né? Foi muito interessante de ver a solução que funcionou, né? O trabalho. Eu queria que você contasse um pouco. E mais, uns técnicos, hoje em dia a gente vê os técnicos que quando pegam algum cargo no governo, ele já logo quer ir para a política, né? Ele quer aproveitar o spot que ele ganhou ali.
E vocês trabalharam, fizeram um trabalho legal lá na secretaria. Conta pra gente aí, como é que foi? Porque no começo deve ter sido uma pressão imensa, Nossa, né? Conta pra você gente como sabe foi que isso. até hoje, quando eu me lembro eu me lembro de janeiro de 2015, gente, a gente recém-chegado na secretaria, me dá até um frio na barriga, assim, do Exatamente. tamanho do estresse. Era só o que passava na televisão e nos jornais, né? Só Era o que só passava isso. na televisão, era o dia inteiro uma pauleira, uma coisa assim, e a incerteza, né, Everton? Quer dizer, Nossa, você trabalhar, você está no meio de uma cortina de fumaça que você não tem a menor ideia do que está do outro lado, né? Então, a gente tinha que fazer o que era possível para enfrentar a crise naquele momento, mas sim, sem nenhuma ideia de como é que o que ia acontecer amanhã. Então, eu acho que essa foi uma decisão do governo do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, que foi uma decisão acho muito séria, muito pensada, né? Que aquilo era um problema de um tamanho, de uma importância tão grande, sim. que era um problema técnico, né? E que, portanto, era para ser enfrentado por técnicos do setor. Então, essa decisão, quando ele convidou o Braga para ser secretário, essa era a decisão dele, que aquilo era um problema que precisava de uma solução técnica, né? Então, foi uma decisão dele que nós admiramos e respeitamos muito, porque foi buscar o que poderia ser feito, quer dizer, que armas nós teríamos sob o ponto de vista técnico, né, para enfrentar um problema daquele tamanho. O Braga já tinha tido uma passagem na diretoria nacional, na diretoria da ANA, Sim. então já tinha tido uma passagem por um posto público de importância, e aí ele me convidou para ir com ele, como secretário adjunto, né, para de fato ajudá-lo. E o Braga montou um time, né, para isso. Então ele me levou como secretário adjunta, convidou o Gerson Kelman para vir para ser presidente da Sabesp, o Ricardo O Gerson que trabalhou com ele na ANA, né? e era presidente da ANA na época que ele foi diretor da ANA, né? Então o Gerson, que tinha uma passagem também pela ANEEL, por diretorias de empresas, etc. Então trouxe o Gerson para presidente da Sabesp, trouxe o Ricardo Borsari, também um super técnico, Sim. que já tinha sido superintendente do DAE, convidou o Borsari para voltar para o DAE, e aí nós fizemos um time técnico para enfrentar o problema. Eu digo a você que, para mim, foi uma experiência excepcional, porque eu mudei de planeta, né? Eu saí do ambiente universitário para cair não só no ambiente do setor público, mas num momento em que as decisões eram decisões muito sensíveis. Eram decisões de muita responsabilidade, porque afetariam a vida de milhões de pessoas. Eu realmente caí num outro planeta. E então foi uma experiência para mim assim excepcional, excepcional. E todo mundo que me perguntava falava assim: "Não, mas vocês como é que vocês que coragem, né, de vocês irem para lá?" Eu falei assim: "Olha, veja, nós somos técnicos. A gente se prepara a vida inteira, estuda a vida inteira e se prepara a vida inteira para soluções técnicas relativas a esse problema. Se na hora em que você é chamado para pegar essa encrenca e você diz não, você estudou a sua vida inteira para o quê mesmo?" Verdade? Exatamente. Então, se você não se dispõe a colocar o seu conhecimento técnico à disposição da sociedade no momento em que a sociedade precisa dele, para que você estudou tanto? Exatamente. Então, isso foi mais ou menos o nosso espírito de enfrentar essa encrenca. Quer dizer, é nossa obrigação enfrentar e vamos lá, né? E graças a Deus tudo deu certo. Foi muito feliz, é verdade.
Ou seja, nós pudemos, de fato, ter a oportunidade de ir implantando as soluções técnicas na medida em que elas eram possíveis, Sim. né? E rezando todo dia para chover. Choveu, funcionou. Demorou, né? Choveu! Demorou pra caramba, mas choveu. Então, nós tivemos uma ajudinha do São Pedro. Mas foi logo lá no final, né? Porque demorou muito. Demorou muito, né? Então, a gente teve aí um bom, pelo menos um ano e meio, né? É, 2015 até meados de 2016, para a gente começar a respirar. é verdade. Muito legal, muito legal. A gente acompanhou, a gente chegou a se encontrar umas vezes. Realmente é uma situação Então, foi um difícil, né? estresse enorme, né? Imagina. Mas foi muito prazeroso. O mais Muito interessante prazeroso. é que todo mundo, né, quando você está numa situação dessa de tomada de decisão, por isso que eu estava perguntando para você, como a gente tem um monte de gente que trabalha com água em várias universidades, em vários locais, todo mundo tem seu projetinho, seu pet project, né? É, 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 Que acha que vai resolver é, tudo. Né? Só é, quem está lá cuidando e consegue enxergar o problema como um todo é, pode é. escolher o que vai Não, fazer. e com todos os seus contornos, né? Com os Claro, contornos políticos, com os contornos de fato das demandas da sociedade, né? Do que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, foi muito interessante por conta disso. muito legal. E agora você está na Sabesp, né? Que é uma empresa É, gigante, né? E a Sabesp, claro, é uma empresa exitosa em vários aspectos, né? Nessas questões, quais as pressões, de novo, as suas pressões e satisfações lá na Sabesp? Porque tem uma diferença fundamental da secretaria para a é. empresa, né? Bom, na Sabesp eu tenho uma posição um pouco diferente, porque é uma posição de assessoria, né? Então, é uma posição em que eu, pessoalmente, não estou na linha de frente do processo decisório. Tá, Então, é uma posição de menos estresse, claro, né? Do que tá. as pessoas do que os diretores da Sabesp, o presidente, os diretores da Sabesp, que esses são as pessoas de linha de frente do processo decisório, né? Mas eu tenho uma posição de acompanhamento muito perto e de ajuda. Então, Sim. essa é a minha posição lá, é uma posição de ajudar a parte técnica, né? Então, de novo, é uma experiência nova e é uma experiência muito prazerosa, porque é uma experiência de mão na massa. É uma experiência que não tem, não tem chance de enrolação. É você agir para prover água, coletar esgoto e tratar esgoto de milhões de pessoas. Isso é Tem que mão na entregar, massa. tem que entregar. Tem, não tem, não tem um meio termo. É agir ou agir. Então, essa é acompanhar esse processo dessa responsabilidade. Quer dizer, quando você vê uma empresa que tem na mão a responsabilidade de abastecer 27, 28 milhões de pessoas, você tem 27, 28 milhões de pessoas que todos os dias têm que abrir a torneira da sua casa e ter água na torneira, é uma responsabilidade gigante. Gigante, de fato. Gigante. Então, você tem que ter 24 horas por dia, 7 dias por semana, no meio da Covid, ou no meio do Natal, ou no meio, né? Quer dizer, não importa a circunstância, a pessoa tem que ter água na sua torneira. E agora, nessa época de pandemia, mais ainda, né? Porque a principal lição é higiene, lave a mão, lave tudo, higieniza as compras, higieniza tudo. Tudo Sem com água? água. Tudo com água. Né? É Tudo com água. verdade. Então, agora na pandemia, a responsabilidade cresce mais ainda. Então, essa é uma experiência interessante, porque aí são os desafios técnicos de você vencer barreiras tecnológicas, de fato, tá? Claro. De você conseguir prover esse serviço para tantas pessoas, né? Então, novamente, é uma
Quer dizer, eu estou no meio de um cenário, assim, de uma ação muito interessante. De novo, usar tudo aquilo que foi construído ao longo de uma carreira, né, e usar na prática, né, usar para uma situação que é uma situação de benefício de um número enorme de pessoas. Muito interessante, muito interessante. Legal, legal. E você pode comentar para a gente quais são os planos da Sabesp para o saneamento do Estado? Porque a gente está agora com o novo marco, a Sabesp... Novo marco e tudo isso. Quer dizer, veja, a Sabesp ela já tem uma posição destacada no cenário brasileiro. Para você ter uma ideia, a Sabesp opera 375 municípios. Desses 375 municípios, em 300, a Sabesp já universalizou água, coleta e tratamento de esgoto. Então, essa é uma posição que eu considero uma posição de absoluto destaque no cenário brasileiro. Se você pegar o investimento que é feito hoje em saneamento no Brasil, do total de investimento que hoje é feito no Brasil em saneamento, no Brasil, né, 1/3 é feito pela Sabesp. Então, você tem uma ideia da importância da Sabesp no cenário brasileiro. Então, a Sabesp é uma empresa de uma competência técnica espetacular. Eu fui conhecendo, eu conhecia já a Sabesp, claro, desde a minha época de USP, trabalhamos muito próximos e tudo isso, mas pude ter um contato mais próximo com o pessoal da Sabesp na época da secretaria e agora tenho um contato ainda de lá de dentro, né? A Sabesp é uma empresa de uma competência técnica espetacular, espetacular. Não fica em nada, absolutamente nada, a dever para qualquer outra companhia de saneamento no mundo. E, ao contrário, quer dizer, ela é uma das maiores companhias de saneamento do mundo, né? Em termos de número de clientes, etc., ela é uma das maiores companhias de saneamento do mundo. Então, hoje, a Sabesp, nós temos nos municípios da Sabesp universalizado água, abastecimento e distribuição de água está universalizado nas áreas em que a Sabesp atende, e nós ainda temos o desafio da universalização do esgoto, da coleta e tratamento do esgoto. Então, esse hoje é o norte que move a companhia, é a universalização do esgoto. A companhia hoje trabalha para ela ter coleta e tratamento universalizado nos seus 375 municípios. Então, hoje, esse é o nosso enorme desafio, porque os 300 municípios já universalizados são municípios menores, são municípios pequenos, onde a solução de coleta e tratamento de esgoto é uma solução mais simples. Mais simples, é verdade. Então, os municípios onde a gente ainda não tem a coleta e tratamento universalizados são os municípios complicados, essencialmente os municípios da região metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista. Então, são municípios onde há um número grande de pessoas vivendo em áreas informais, é um desafio enorme, e é um desafio que o setor de saneamento não consegue atender sozinho, sem que o setor da habitação caminhe junto. É verdade. Isso depende muito do governo mais do que da própria empresa. Então, é uma coisa assim que escapa à nossa possibilidade de atuação. Em termos de abastecimento de água, a Sabesp agora até tem um programa muito interessante chamado Água Legal, que é um programa de distribuição de água nas favelas, porque as redes de água são pressurizadas, então é mais fácil você distribuir água. Isso tem uma colaboração gigante para a redução dos níveis de mortalidade, das taxas de mortalidade infantil. Sem dúvida. Mas a coleta de esgoto, não. A coleta de esgoto é uma instalação que precisa ser feita com escoamento livre, com escoamento por gravidade, que, portanto, é uma coisa que, se você não tiver uma urbanização minimamente organizada, é impossível, é tecnicamente impossível de ser feito. Agora, nós estamos com o grande programa que a gente tem hoje, é o programa Novo Pinheiros, né? Então, que pegou a bacia do Rio Pinheiros como uma bacia, vamos dizer assim, uma bacia, a gente nem pode dizer que é piloto, né, por conta do tamanho da bacia,
mas como um programa focado de universalização de coleta e tratamento de esgoto numa bacia, e é inacreditável o que o pessoal que está implantando as redes para universalizar as soluções técnicas que têm sido encontradas. É muito interessante a gente ver a criatividade do pessoal técnico para conseguir implantar rede em áreas que são áreas de urbanização não tradicional. Mas, de qualquer maneira, um mínimo de urbanização você precisa para conseguir passar as redes de esgoto. Hoje, o nosso enorme desafio é universalizar esgoto. Então, a forma como a gente encara agora a Sabesp, em relação ao novo marco legal, veja, a Sabesp já tem coisas que o novo marco legal está levando para outros estados e para outras regiões do país, que a Sabesp já faz, por exemplo. A Sabesp já é uma empresa regulada, que tem uma regulação feita pela Arcesp e uma regulação com metas contratuais, os contratos-programa que a Sabesp tem com todos os seus municípios, são contratos que têm metas, ou seja, que já cumprem essa determinação, essa nova determinação do marco legal. Então, tem muitas coisas que o marco legal está trazendo para as outras regiões do país que vão melhorar a gestão do setor de saneamento no país, que a Sabesp já faz. Então, é um momento interessante, quer dizer, é um momento interessante porque até a gente tem brincado que a gente tem meio que assim certos holofotes em cima da gente, porque muita coisa que precisa ser feita a gente já faz. Então, é realmente um trabalho desafiador. Mas a Sabesp está pensando agora em atuar em outros estados também? Ela quer aproveitar? Ela vai ser uma concorrente forte? Como é que funciona isso? Olha, fora do estado? Não sabemos. Quer dizer, não sabemos. Quer dizer, a gente continua com um desafio muito grande de cumprir as metas de universalização nos municípios onde a gente opera. Eu acho que esse tem sido assim o lema principal da empresa, né? Então, que já é um desafio de um tamanho razoável, de um tamanho bom. Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Ainda tem a formação dos blocos regionais, Sim. Ainda tem a questão de ajeitar essa regulação, como é que vai ser a participação da ANA no processo regulatório, né? Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Vamos ver como é que o futuro nos reserva. É verdade. A gestão dos recursos hídricos no contexto da quantidade e qualidade ainda é separado. Tem como fazer uma gestão integrada disso daí? Olha, eu acho que a gente tem eu acho que, como toda profissão na vida, quer dizer, com toda atuação profissional que a gente tem na vida, você precisa ter uma leitura menos literal da regulação e uma leitura mais criativa da regulação. Eu acho que o fato de você ter instrumentos separados, então, por exemplo, a gente tem outorga e tem licenciamento, a gente tem um órgão como a CETESB fazendo os licenciamentos e um órgão como o DAE fazendo as outorgas em São Paulo. Isso não necessariamente significa que a gestão é separada. Quer dizer, não necessariamente significa que você não pode ter os órgãos trabalhando juntos, mesmo que na regulamentação, no papel, etc., isso não apareça junto. Eu não acho que o fato de ter instrumentos separados, instituições separadas, isso significa que não seja possível a gestão integrada. Pode sim haver uma aproximação dos órgãos de gestão de maneira que essa gestão ocorra de forma mais conjunta. A gente tem outros exemplos no país onde essa gestão está integrada, onde está tudo no mesmo órgão, etc., como, por exemplo, no Paraná. O que a gente percebe é que, na verdade, eu vejo casos de outros estados que têm essa gestão mais próxima,
não significa que ela seja integrada. O integrado está muito mais no pensar integrado do que em você ter uma regulamentação integrada de fato. Tá? Você tem uma regulamentação onde você tem lá o checklist para você ter a coisa integrada, né? Então, e eu acho que com o tempo nós estamos evoluindo para um pensar integrado. Então, hoje, Concordo. por exemplo, se você conversa com pessoas do DAE, que trata das outorgas de quantidade, ou se você conversa com pessoas da CETESB, que tratam dos licenciamentos, ambos estão interessados em controlar qualidade e quantidade, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter mais uma liberdade de pensamento e de ação nessa questão de gestão de integração. Eu sou uma pessoa de qualidade da água, tá? De qualidade da água. Eu sinto falta no Brasil menos de uma gestão integrada à quantidade e qualidade e mais de regulamentação de qualidade de água. Eu também sou de qualidade de água, concordo com você perfeitamente. E eu acho que o Brasil ainda falta regulamentação sobre controle de qualidade de água. É Quer dizer, verdade. não na produção, né? Não em questão de padrão de potabilidade, vigilância Não é isso, é sanitária, verdade. etc. Isso ok, tá, isso tudo bem. Eu digo nos sistemas naturais. Então, quando você vai permitir o licenciamento de uma indústria e você vai dar regras para aquela indústria de como ela deve lançar o efluente, e quando você vai controlar essa indústria, como ela lança o efluente, e quando você vai controlar a qualidade do corpo hídrico, como ele está, falta regulamentação para a gente. Eu digo que eu tenho eu tenho até pensado nesse assunto e tentado trabalhar um pouco, estou começando muito assim no embrião, tentando trabalhar. Na verdade, a gente não tem uma palavra muito boa em português para isso, mas nos faltam regras de compliance em qualidade de ar. É verdade. Nos faltam regras de compliance. Então, quando eu exijo que uma indústria lance o seu efluente num certo padrão, o que é mesmo que eu estou exigindo dessa indústria? Em que contexto eu estou exigindo dessa indústria? Como eu vou controlar essa indústria? Como eu sei que ela, de fato, está dentro das regras? Como eu sei que o rio está com aquela qualidade que eu planejei que ele estivesse a partir dos padrões todos de emissão que eu dei no processo de licenciamento e em todas as outorgas? Quer dizer, nós temos um déficit de regulamentação na área de compliance e em qualidade da água, e eu imagino que vocês em água subterrânea sintam a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Na verdade, o resultado para a gente, porque o lançamento não interessa. A água subiu, ela está sob a mesma lei, né? Das águas superficiais, é a mesma coisa. Eu concordo com você. Essa na verdade, esse é um conceito até que tá emergindo aí com essa história de ética da água que eu comentei. Você tem uma permissão, você tem uma outorga, você pode tirar uma quantidade de água e você tira uma água com uma determinada qualidade. Você faz o seu uso da água e você lança ela de acordo com a qualidade do corpo hídrico, por exemplo. Né? Você tem uma permissão de acrescentar massa na água. Você tem uma licença para matar. Você está podendo degradar a água. Essa é a regra que a gente vive. Está fazendo tudo legal, mas isso não, a gente já viu que não está sendo tão sustentável como a gente gostaria. Então, veja, não tem alternativa, né? Não tem alternativa. Eu tenho que a atividade humana gera resíduo. É verdade. Né? E eu tenho que dispor desse resíduo. Essa é o nosso papel deletério no planeta, tá? Nós geramos resíduo e temos que dispor desse resíduo. Agora, há formas de você controlar isso, né? Então, você tem que obedecer à capacidade de suporte do meio, uma série de coisas que precisam ser... Ciência estabelecida, né? Já é ciência estabelecida. Ciência estabelecida, quer dizer, você tem... Agora, você tem que ter formas de gerir esse processo, né? De acompanhar esse processo. É verdade. E aí que entram as normas de compliance. As nossas normas de compliance são muito confusas. Muito confusas.
É verdade, muito confuso. Então, quer dizer, nós temos normas de compliance, mas são normas de compliance que precisam ser reformadas. Sim, tem que ser simplificada, tem que ser mais objetiva, tem que ser factível. E mais eficaz. É claro, é E claro. mais eficaz. Super difícil, super difícil. Mônica, a conversa está excelente aqui, a gente está com o nosso tempo acabando, eu estou me divertindo aqui, estou gostando muito. Sempre um prazer conversar com você, eu sempre aprendo muito, e se você tiver alguns projetos aí que você acha que a gente pode ajudar, por favor, é sempre um prazer. Eu só tenho uma palavra para falar sobre o professor Água. Parabéns. Excelente. É só isso. Eu acho uma iniciativa espetacular. Espetacular. Muito legal. Muito. Você falando. Parabéns. E conte comigo. Tá ótimo. Vou contar, sim. Muito Tá obrigado, Mônica. Obrigada, Everton. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso a sua entrevista. Você é muito simpática, como sempre. Eu agradeço. Tá ótimo. Muito obrigada, Everton. Tudo de bom. Tchau. Obrigado por ligar. Tchau. Obrigado.